Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, Marina. Sejam bem-vindas. Pessoal, hoje a gente tem a convidada Marina. Eu vou pedir, Marina, para você. A gente sempre fala para o nosso convidado, faz uma pergunta provocativa mesmo, e eu acho que serve para a gente refletir, inclusive. Eu queria que você falasse, vou até copiar a fala dele, que você falasse quem é a Marina pela Marina, mas não a Marina enquanto profissional, mas a Marina enquanto pessoa. Bom, a Marina é filha única, é, e mãe de 4 lindas crianças, né, com idades bem variadas, é, casada, que gosta muito de sair, de viajar, de se divertir com as crianças, adoro programas culturais, adoro carnaval, sou bem festeira, na verdade. Essa sou eu. E Marina, conta um pouquinho assim da sua trajetória, né? Dentro da área da longevidade, acho que isso é bem interessante para a gente se conhecer, para o pessoal te conhecer também. Então, da onde que você o que que você faz, como é que você trabalha? Conta um pouquinho para nós. Esqueci de falar que eu sou carioca da Gema, né, gente? Eu sou do Rio de Janeiro, hoje eu moro em Niterói, que é a cidade que eu amo, de paixão. E minha história com a longevidade começou exatamente por conta das dificuldades dos meus pais de morarem sozinhos, né? Eu, como filha única, estava sempre acompanhando, e chegou um momento da vida deles que eles já não conseguiam mais, já não podiam mais ficar sozinhos. E nós tivemos que mudar de vida por conta disso. Então, viemos morar em Niterói, porque aqui a gente tinha uma rede de apoio, a família do meu marido daqui poderia ajudar não só com eles, mas com os meus filhos, para que a gente pudesse continuar trabalhando. Eu também, parecida com a Eliane, eu sou da área de educação e trabalhei na área corporativa por 20 anos da minha vida. E eu trabalhava com eventos, trabalhava na Confederação das Seguradoras, trabalhava com congressos, seminários, então viajava muito. E à medida que as crianças foram nascendo, né, a minha vida pessoal foi se estabelecendo, né, o meu trabalho começou a ficar muito pesado também. Então foram várias questões, né, essas questões de viagens por conta de trabalho, e aí a decisiva foi mesmo as dificuldades que os meus pais estavam passando por conta da idade, por estarem sozinhos e precisavam do meu apoio, precisavam que eu estivesse mais próximo deles. E aí a gente fez essa mudança radical, vendemos os nossos imóveis, nossos, o deles, e compramos uma casa grande em Niterói. E eles vieram morar com a gente, com toda a resistência, né, de um casal idoso que não queria sair da sua casa, mas eles acabaram entendendo que para eles seria melhor estarem próximos aqui. E um ano após essa mudança de localização, né, eu resolvi também empreender. Estudei muito sobre o assunto, o que eu gostaria de fazer, né, o que era realmente o meu propósito de vida, que já não fazia mais sentido para mim aquela vida corporativa, né, aquelas viagens, um período longo de ausência que estava realmente me incomodando muito. E aí eu comecei a estudar e entrei numa pós-graduação de neuropsicopedagogia. Então, a princípio, meu foco principal era atender crianças, como eu era da área de educação, mas aí, ao mesmo tempo, as dificuldades, principalmente as dificuldades do meu pai, por conta da idade, né? Então, eu tive que aprender na marra sobre disfagia, né? Sobre deglutição do idoso. Ele começou a ter muitas dificuldades, ficou acamado. E aí eu comecei a fazer também a gerontologia. Descobri a gerontologia e fui me especializar em gerontologia. E já tinha pedido demissão do meu trabalho, né, para ficar mais próximo da minha família, deles todos, dos filhos, dos pais, e resolvi abrir a Ação 60 Mais. No primeiro momento, era um atendimento para todas as idades, né, eram atendimentos em grupo,
em pequenos grupos para crianças, adolescentes e adultos. E aí eu fui percebendo, à medida que eu ia me especializando nos adultos, né, nos cursos de formação da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, nos cursos da doutora Thaís Bento, da USP, que você deve conhecer bem, né? Eu participo de vários cursos dela. Então, à medida que a gente vai se especializando e entendendo melhor esse funcionamento, eu via na prática que os benefícios para as pessoas mais velhas, eles eram muito mais fortes, eles eram muito mais visíveis, né? Eles respondiam muito melhor à terapia de estimulação cognitiva em grupo, né? Então, e aí chegou a pandemia. No ano da pandemia, as crianças e os adolescentes estavam saturadíssimos das telas, porque eles assistiam às suas aulas, né, nos computadores, e aí ficou inviável para a gente também fazer esse atendimento assim online, porque a parte presencial que eles gostavam mais, os jogos que a gente aplicava, já não tinha mais sentido, não tinha como ser. E aí eu resolvi abrir a ação 60 mais, somente atendendo pessoas acima de 60 anos, né, aqui em Niterói, aqui na minha região. Foi assim que tudo começou, né? E é interessante que quando você traz, né, como eles respondem melhor. Eu acho que essa é uma percepção interessante quando você coloca todas as faixas etárias, né, e você tem essa possibilidade de comparação. Conheço a Uhum. Thaís, sim, a gente ministra alguns cursos juntas, e essa área, especificamente para mim, é uma área realmente muito boa, muito que tem muito resultado. Então, quando a gente fala de estimulação cognitiva, para quem não conhece, né? Porque o que eu vejo, assim, ainda existe muito desconhecimento da área, ou também, não apenas o desconhecimento, ou até por desconhecimento, muita resistência, né? Será que isso Uhum. funciona? Será que é. Como é que é isso? Porque o que eu vejo assim, quando a gente fala em estimulação cognitiva, gente, para quem não sabe, a estimulação cognitiva é uma maneira de você fazer um treino, né? Um treino não, uma estimulação do nosso cérebro. Vou falar bem assim, né? Bem de maneira mais fácil. E aí, nosso cérebro tem várias áreas que a gente fala de área, que a gente chama de áreas cognitivas dentro ali da nossa região mais próxima aqui do crânio, né? Então, na parte cortical que a gente fala, então tem várias regiões, região da frente, a região temporal, região aqui occipital, né? Parietal. Cada região a gente vai ter mais desenvolvido, né? Alguma questão que vocês já conhecem, como a parte atencional, que é aqui, então a parte de regulação de comportamento e emoções, que geralmente fica mais na região frontal, tem a parte de você saber que data que é hoje, ter a sua linguagem bem articulada, geralmente é outra região do cérebro que tem um pouquinho mais de desenvolvimento nisso. E quando a gente junta isso, atenção, memória, como a gente organiza, se regula em termos de emoções e ações, tudo isso, como a gente tem os nossos sentidos, isso a gente chama de cognição. Então, quando a gente fala em estimulação cognitiva, a gente quer estimular tudo isso, certo? De uma maneira generalista. Essa é a estimulação cognitiva. E aí, Sim. quando a gente fala sobre isso, é muito difícil visualmente você ver uma mudança. Então, como é que eu vejo uma mudança hoje, né, Marina? Geralmente por uma avaliação objetiva. Eu preciso avaliar, fazer questões para você me responder, e aí sim eu vou avaliar se você realmente tem ou não, quais são as suas facilidades, as suas dificuldades e quais os ganhos ao longo do tempo ou manutenção. Ter uma Sim. manutenção também é um ganho, se a gente está falando em processo de envelhecimento, certo? E Fala aí, muito disso. então, Marina, fala um pouquinho assim, como é que você percebe, como é que você percebeu, né? Como é que foi a abertura, na verdade, primariamente, para isso? Porque acho que Uhum. essa é uma questão bem interessante, não só para quem tem a curiosidade, e eu acho super necessário fazer.
né, a estimulação cognitiva, mas não só para quem tem a curiosidade, mas também para quem trabalha com isso. Então, como é que você sentiu essa abertura? Como é que foi isso de início? E como você se percebe hoje? Pois é, Jéssica, sobre as objeções que você falou, né, no início da sua fala, realmente é bem difícil trabalhar com a estimulação cognitiva exatamente pela falta de conhecimento mesmo das pessoas, né? As pessoas ainda não sabem que existe uma forma de exercitar o cérebro, né? De aumentar a capacidade de neuroplasticidade, de ativar os seus neurônios, né? Melhorar o seu funcionamento. As pessoas ainda não têm esse conhecimento. Então, fazer essa psicoeducação, ela é necessária sempre, né? E demanda um tempo grande. Então, no início, eu tive algumas indicações médicas, eu fiz algumas parcerias com médicos daqui da região, geriatras, neurologistas, que aí conheceram o meu trabalho, começaram a indicar. Então, quando a pessoa vem por uma indicação médica, ela já vem com a certeza, o meu médico mandou, né? Eu tenho que fazer estimulação cognitiva. Então, agora, por livre e espontânea vontade, ainda existe muita resistência, né? Então, eu ainda escuto muito assim, fazer palavras cruzadas. Eu faço palavras cruzadas todos os dias, né? Confesso que eu fiquei até com uma raivinha de palavras, nem uso muitas palavras cruzadas, porque as pessoas acham que é só palavras cruzadas, né? Que é uma forma de estimular o cérebro. Então, tem muita resistência, assim. As pessoas ainda não conhecem. Não é uma tarefa fácil a gente preparar os grupos, né? Você falou que atende cerca de 100 pessoas. Eu também já atendi em torno de 100 pessoas, mas hoje eu não tenho, por exemplo, 100 pessoas, né? Estou lá em 80 e poucas pessoas, né? Em grupos, vários grupos. Então, eu tenho os grupos de prevenção e os grupos que eu chamo de estabiliza, né? Quem já tem algum diagnóstico e que chega para a gente amenizar um pouquinho os sintomas e frear o avanço, o acelerado da doença. Então, o grupo da prevenção é muito mais difícil, mas eu tenho, por incrível que pareça, esse público de 60 anos, entre 60 e 70, é um público que tem mais conhecimento, que tem mais preocupação, que está mais esclarecido sobre os impactos, né, da nossa longevidade, porque todo mundo está vivendo muito mais, todo mundo sabe disso, só se fala nisso, mas como você quer chegar lá, né? Como você se vê aos 80, 90 anos, né? Então, as pessoas de 60, 70 anos, elas já pensam nisso e elas estão se preparando para isso. Eu percebo que as minhas senhoras que frequentam as oficinas dessa faixa etária, elas frequentam academias, elas fazem atividade física, elas se preocupam com a alimentação, elas são muito antenadas, muito atentas. Mas ainda assim a gente está falando de uma parcela pequena da população, né? A minha ideia é que a gente tenha academias do cérebro, uma em cada esquina, assim como a gente tem academia de exercício físico, né? Não são tantas, a gente passa por tantas aqui nos nossos bairros, as pessoas já entendem que o exercício físico é importante não só para o corpo, mas para o cérebro também. Eu acho que hoje a gente já tem esse conhecimento pela massa, né? Pela grande sociedade, mas falta agora a gente popularizar a estimulação cognitiva, né? O exercício cerebral, a importância das atividades cognitivas para a manutenção da sua autonomia, né? Da sua independência, para você continuar tendo a sua opinião ali sendo levada em consideração. Isso é tão importante, né? As pessoas têm muito medo do Alzheimer, elas falam isso, né? Sobre o medo do Alzheimer, mas também não fazem muito por onde, né, para mudarem ali os fatores modificáveis, que a gente sabe que isso pode ser melhorado e muito, né? Só depende de cada um de nós. Mas aí as pessoas precisam de conhecimento. Eu acho que
esses encontros, como que a gente está fazendo aqui, como a proposta de vocês do podcast, isso é primordial, muito importante, porque é disso que a gente precisa, né? Conhecer melhor o nosso funcionamento, as nossas formas de envelhecimento, né? O que é a senescência, por que que é senescência, por que senilidade, o que é comprometimento cognitivo leve. Quando a pessoa conhece, sabe, ela consegue se prevenir, ela consegue entender melhor e saber qual o caminho que ela quer chegar, onde ela quer chegar, de que forma ela quer chegar, né, nesse lugar de autonomia. Então, eu acho que o conhecimento realmente é a base de tudo. Uma coisa que eu tenho dúvida, né, para vocês duas, que quando eu faço essa estimulação cognitiva, nesse sentido mais amplo que vocês falaram, a Jéssica comentou sobre organização, sobre isso, sobre tudo, eu também estou exercitando a minha criatividade. Sim, a sua flexibilidade cognitiva, né? A gente exercita ela nas tarefas que você precisa executar durante a sessão, né, de estimulação cognitiva, você está estimulando sim a criatividade. E tem um outro ponto que eu acho também super importante comentar, é que assim, daí aí a gente pensa um pouco mais em reabilitação, né? Que é um pouquinho mais amplo, mas assim, o quanto que algumas atividades, por exemplo, eu tenho algumas pacientes que são super ansiosas, fazem tratamento para ansiedade. Então, o quanto que, se você norteia aquela pessoa a fazer alguma atividade, ela obrigatoriamente ali naquele momento, ela tem um momento de paz, entre aspas, e ela consegue ter um foco naquilo. Então, quando a gente estuda cognição e emoção, tá tudo muito atrelado. As nossas emoções, elas modulam as nossas cognições e vice-versa. Então, a gente está ali o tempo todo regulando, né, a nossa emoção e a nossa cognição. Então, você conseguindo se controlar mais, isso também ajuda nas suas outras terapias em relação à melhora de mudança comportamental e de humor. Por quê? Porque você está regulando a tríade ali, né? Então, memória não, perdão. É cognição, é humor e comportamento. Os três estão muito unidos. Então, quando você tem esse trabalho conjunto, você acaba melhorando outros aspectos também. E se você tem aquela paz, né, aquela mente mais livre, você tem mais espaço, vamos dizer assim, para fluir o seu pensamento. Então, você estando mais organizada, você consegue ter mais tempo para pensar em coisas que são relevantes, para criar novas coisas, então, para pensar em novas possibilidades. E isso você só consegue se você se organizar e se libertar daquilo que não faz sentido em termos de ocupar espaço mesmo. Então, tipo, joga aquelas fotos que você não dá print e não usa, tipo, no celular, sabe? Joga aquilo fora, porque a gente printa um monte de coisa. Salvar coisa no Instagram, gente, eu tenho certeza que todo mundo, depois que viu o botão de salvar aquele negócio, salva muita coisa que nunca mais nem volta para ver. Isso é ocupar espaço à toa. Então, assim, quando a gente começa a aprender, a gente entende, né, o que faz sentido ou não e até melhora a forma de armazenagem dessas coisas e põe no lugar certo e de modo que seja usual, né? Então, acho que isso com certeza melhora aí a parte de criatividade também. Agora, Marina, deixa uma mensagem aqui para nós, senão a gente vai ficar falando eternamente sobre isso. Verdade. E eu acho que é isso, gente, é buscar sempre conhecimento, como vocês estão fazendo aqui agora. Levem em consideração tudo isso que a gente falou, conheça melhor, se aprofundem nos assuntos para vocês entenderem como vocês podem melhorar a qualidade de vida de vocês. Eu acho que é isso que a gente precisa apresentar sempre, né, para as pessoas, para que elas tenham mais cuidados e consigam, né, superar as suas dificuldades através de conhecimento. Porque quando a gente corre atrás daquilo que a gente está precisando, né, vai entender melhor o que é o assunto, tudo fica mais claro, fica mais leve
e você consegue se organizar melhor e chega aí a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, que é o que todo mundo deseja, né?